Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, preocupado com o grave problema de parte do distinto público do fazendão que acredita piamente que o filho do pedreiro vai conseguir se formar em medicina, nesse mesmo desgoverno petralha de ocupação que fez o engenheiro virar motorista de aplicativo. Hoje, 8 de agosto de 2025, marca a 1000ª edição do CL News e é também o Dia Mundial do Pedestre, o Dia Interamericano da Qualidade do Ar e o Dia Nacional e Mundial de Combate ao Colesterol. Nesta edição especial que comemora o CL News número 1000, ao mesmo tempo em que eu faço questão de manifestar o meu agradecimento a cada um que me seguiu nestes últimos 5 anos, quero avisar que o formato será um pouquinho diferente. As notícias importantes de hoje, as mais importantes, serão combinadas ou intercaladas com algumas explicações sobre o meu trabalho politicamente incorreto, assim como lembranças destes últimos 5 anos de luta, num trabalho de formiguinha em que eu tenho procurado dar a minha humilde contribuição no sentido de despertar no distinto público do fazendão a necessidade patriótica de ser povo e de lutar pelos seus direitos. Eu tentei fazer o possível enquanto estive no Brasil, no sentido de disseminar conceitos básicos de democracia e de liberdade de expressão que eu aprendi enquanto morava aqui nos Estados Unidos, sempre mesclando a informação com bom humor, quando possível. Mas, quando a tarefa se tornou impossível e perigosa demais, eu percebi que seria necessário continuar atuando de longe, de fora do Brasil, até que essa quadrilha criminosa que fraudou as eleições de 2022 seja totalmente desmantelada e a paz, a harmonia, o desenvolvimento e o verdadeiro sentido da palavra democracia sejam restaurados. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro encolhendo, bolsa de valores e Bitcoin aumentando, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. Eu abro o noticiário político com uma lembrança e uma notícia de agora. Você sabe que eu já falei inúmeras vezes aqui sobre a vergonha, a calamidade, o absurdo de este indivíduo aí da foto ao lado, de sexualidade indefinida, que atende pela alcunha de Lulu Boca de Veludo, não ter sofrido impeachment por ter cometido crime de responsabilidade ao atravessar a Praça dos Três Podres Poderes para intimidar os líderes partidários, forçando aqueles sabujos do rabo preso a trocarem os deputados que iriam aprovar o voto impresso auditável por uma laia de gente contrária, como acabou acontecendo, fazendo com que esse diáfano, purpuríneo, Lulu Boca de Veludo saísse do encontro e dissesse ainda dentro do recinto da Câmara dos Deputados, onde ele havia acabado de praticar o crime de responsabilidade passível de destituição, conforme determinado pela Constituição, que eleição não se ganha, eleição se toma. Pois bem, a Viva hoje acaba de publicar essa postagem com um texto do Maurício Mulman Ertal, que mostra que o emérito e inimputável disseminador de fake news não apenas intimidou os líderes partidários. Lulu Boca de Veludo, de rabo preso com os milhões de dólares da USAID até o talo, pagou 9 milhões para cada líder e vice-líder partidário para que eles trocassem os deputados que votariam a favor do voto impresso por políticos que eram contrários. Ele
também articulou com o Departamento de Estado norte-americano o envio de milhares de microchips pré-programados que vieram do Taiwan e que foram instalados nas urnas eletrônicas brasileiras para roubar milhões de votos para o maior ladrão da história do Brasil. E foi também Lulu Boca de Veludo quem mandou o TSE destruir, alguns meses atrás, mais de 200 mil urnas eletrônicas para se livrar das provas do crime. Por isso, agora, temendo uma prisão iminente, ele está há alguns meses implorando para que o cachaceiro, corno e ladrão de velhinhos e aposentados dê a ele algum cargo em uma embaixada brasileira em outro país. Quer falar de golpe? Golpe é isso aí. Os Kids Verdes se organizaram numa floresta situada perto do Distrito Federal. Todos estavam fortemente armados, vestidos com roupas de combate. O exercício tinha como objetivo principal cercar o atual ditador do narco-estado cleptocrático para eliminá-lo cirurgicamente. O grupo mantinha comunicação constante com os mentores do golpe, identificados como Jair Bolsonaro, Augusto Heleno e Walter Braga Neto, que receberam um generoso financiamento de Luciano Hang, o velho da Havana. As orientações dos mentores eram repassadas aos integrantes do grupo por meio de WhatsApp. Os Kids Verdes se posicionaram em torno do alvo a ser destruído com cautela. Apesar de estarem fechados num círculo, os Kids Verdes nunca estavam frente a frente, de forma que qualquer disparo atingiria apenas e tão somente o cabeça de ovo, eliminando o risco de fogo amigo. Como se sabe, o plano não foi adiante porque um dos Kids Verdes, a cargo de colocar o plano em marcha, não conseguiu pegar um táxi. Mas o vídeo, segundo o sabujo do psicopata que vazou o vídeo, comprova sem sombra de dúvida a intenção criminosa dos golpistas, que, assim, deverão enfrentar os rigores da lei vigente na atual democracia relativa do narco-estado cleptocrático do Fazendão. A oposição diz ter maioria com 41 senadores a favor do impeachment do psicopata. Para que a destituição ocorra de fato, são necessários os votos de 54 senadores. A abertura do processo, porém, é determinada pelo atual presidente do Senado, o meliante Davi Narcolumbre, comparsa do psicopata, que já disse sem medo de ser feliz que não vai abrir processo algum, mesmo que os 81 senadores assinem o requerimento. Não custa lembrar o que já foi dito aqui ontem, que os Estados Unidos voltaram a alertar os aliados do psicopata no judiciário a não apoiarem a conduta do doente mental. A nota ainda lembra que as flagrantes violações de direitos humanos do ministro resultaram em sanções pela lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Donald Trump. A revista Oeste informa que tudo indica que o calor da lei Magnitsky já começou a aquecer o traseiro de Narcolumbre, que hoje, sexta-feira, andou se desdizendo, depois de intensas negociações entre os congressistas, ao afirmar que ele poderá analisar o pedido de impeachment do psicopata, uma análise que depende de uma avaliação jurídico-política. Agora, se o meliante Narcolumbre está achando que vai conseguir se livrar, se esquivar da lei Magnitsky com esse tipo de conversinha fiada, é bom que ele caia na real bem depressinha. Na revista Oeste,
A notícia de hoje dizendo que o laxante Boca de Caçapa votou para liberar a participação de crianças em paradas gay. Surpreende? Não surpreende. O laxante, com aquele jeitão de tia velha cada vez mais fora do armário, deve estar apenas tentando perpetuar o estilo de vida que ele e outros comparsas dele no grupo dos 11 operadores do Sindicato do Crime tanto idolatram. E agora, a lembrança de um CL News do dia 15 de fevereiro de 2022, vídeo que foi suficiente para me jogar dentro do famigerado inquérito das fake news, ou como diz Marco Aurélio Melo, o inquérito do fim do mundo, operado pelo psicopata de notável ignorância jurídica e suprema soberba. O alvo da minha crítica era um dos operadores do Sindicato do Crime, o polaco Lewandowski, em quem eu bati com muita dureza, mas perfeitamente dentro dos limites da liberdade de expressão. Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022. No CL News de hoje, a exponencial arrogância, intolerância e ignorância de polaco Lewandowski. A chegada de Jair Bolsonaro a Moscou coincide com o esfriamento das tensões na região. Filho bastardo de Fidel Castro transforma o Canadá numa ditadura. Olá, eu sou o Cláudio Lessa, falando de Brasília, e de posse de alguns estudos que revelam, sem deixar quaisquer dúvidas, que 1 em cada 3 esquerdistas é tão imbecil quanto os outros 2. O sinistro esquerdoide rasgador de Constituição Ricardo Lewandowski, o polaco da lista de propinas da Odebrecht, que bate ponto lá no infame Instituto Lula, a vergonha mundial, o atraso do Brasil, certamente é um dos 3 esquerdoides aos quais eu me referi na abertura deste NetJornal. Claro, apenas um imbecil dominado pelas baixas vibrações da perversidade, ignorância, arrogância, petulância e intolerância poderia fazer o que ele fez ao determinar que os Ministérios da Saúde e o da Mulher, Família e Direitos Humanos modifiquem as notas técnicas que se opõem ao famigerado, completamente inútil e, sobretudo, muito burro passaporte sanitário, bem como se opõem à obrigatoriedade da inoculação de crianças contra a peste chinesa. Em despacho monocrático, este indivíduo, que jamais recebeu um mísero voto de quem quer que seja, não foi eleito para coisa alguma, não representa absolutamente ninguém e, portanto, não possui autoridade para tal, ainda determinou que o Disque 100, canal do governo para denúncias de violações dos direitos humanos, deixe de ser usado para o registro de queixas contrárias à exigência dos comprovantes de inoculação, tão absurdos, cretinos e irrelevantes quanto este polaco Lewandowski. Segundo a molecagem praticada pelo ignorante, perverso e arrogante esquerdopata, nessas notas técnicas terá que constar a interpretação supostamente validada pela Suprema Pocilga de que, preste bem atenção nessa frase, a inoculação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário. Ou seja, o calhorda togado quer fazer crer que você não esteja sendo forçado a ser inoculado. Absolutamente! Mas, se você não se sujeitar à inoculação, você deixa de ter o direito de trabalhar, de ir à escola, de ir ao supermercado, ao restaurante, ao barzinho, de ir ao cinema, de frequentar a igreja. E aí você se sente compelido a se deixar inocular. E então você
se deixou inocular porque quis, não porque foi forçado. Este é o requinte, o paroxismo da canalice, da safadeza explícita de alguém que se julga estar acima de todos para poder intimidar os desavisados. O CL News reitera aqui a sua recomendação de que todos, absolutamente todos, continuem utilizando o Disque 100 para reportar todo tipo de constrangimento, coação e violação dos direitos humanos decorrentes desta exigência absurda. E não apenas o Disque 100, você pode também enviar fotos, áudios, documentos, etc., para este número de WhatsApp que está na sua tela. Eu, sinceramente, espero que os Ministérios da Saúde e, principalmente, o da Mulher, Família e Direitos Humanos, atenção, ministra Damares, não se submetam a este imbecil e não desabilitem esses canais e coloquem em prática o que se chama de desobediência civil. Esta é uma determinação ilegal, inconstitucional, que definitivamente não pode ser acatada, não pode ser cumprida. Não é porque este sujeito esteja em posição de autoridade que ele possa fazer determinações autoritárias, ilegais, irrazoáveis contra o bom senso. É realmente inacreditável, é realmente inaceitável que um indivíduo rasgador de Constituição, cujo nome está incluído numa lista de propinas gerada durante o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, como este Ricardo Polaco Lewandowski, tenha a audácia de afrontar os cidadãos de bem do Brasil sem temer qualquer reação. Esta reação tem que surgir por meio do não cumprimento desta determinação, por meio de um ato pacífico e ordeiro de desobediência civil que envolva todos os cidadãos e as autoridades do Poder Executivo. Por fim, a lembrança de uma frase de George Orwell, que escreveu o livro 1984 e que vem muito bem a calhar. Todas as tiranias governam por meio de fraude e força. Mas uma vez que a fraude é exposta, elas precisam se apoiar exclusivamente na força. Exatamente o que esse proto-ditadorzinho polaco, o delirante, está fazendo agora, se imaginando dono do Brasil. Por causa disso, eu me tornei, sem saber, um dos 9 motivos pelos quais o psicopata decidiu fechar o Telegram pela primeira vez, que ignorava as ordens ilegais que ele dava. Fui avisado pelos amigos que viram meu nome nos jornais. Em seguida, fui chamado a conversar com o delegado Fábio Schor, na Polícia Federal, para explicar minhas opiniões. E o meu erro, na ocasião, foi o de ter acreditado em informações que me foram passadas naquela época, dando conta de que o polaco fazia parte da lista de propinas da Odebrecht, o que aparentemente não era verdade, e algo pelo qual eu me retratei depois. De qualquer forma, não há nada como um dia atrás do outro e uma noite no meio, você sabe disso. Hoje, como estafeta da justiça, estão o polaco e o filho dele enrolados até o pescoço em encrencas diversas, já noticiadas amplamente e que envolvem a Previdência e milhões de reais. O fato é que toda essa canalice acabou me rendendo um processo administrativo disciplinar no meu local de trabalho, a Câmara dos Deputados, engendrado pelo psicopata com o auxílio de uma figurinha da PGR. Essa tentativa idiota de fishing expedition, ou seja, uma pesca exploratória, foi um pesadelo intimidatório vazio que durou cerca de 2 anos e terminou não dando em nada, como era de se esperar. Eu não tinha cometido infração alguma. Era só perseguição barata, só aporrinhação sem futuro, coisa de gente Paulo Freireana. A polícia procura bandido no morro, na maior cara de pau, sabendo que eles estão na LERJ e no Congresso Nacional. Com o quê?
com o aval do Supremo Tribunal. Eu falei com o aval do Supremo Tribunal. O traficante só vende drogas pra quem quer comprar, mas o político te rouba só pelo prazer de roubar, legislando em causa própria e desviando verba de todo lugar. Com o quê? Com o aval do Supremo Tribunal. Eu falei com o aval do Supremo Tribunal. Que país é esse? Renato Russo um dia perguntou. A piscina está cheia de ratos. O poeta Cazuza denunciou. Os anos se passaram, infelizmente nada mudou. Os ratos estão no poder, roendo os direitos do trabalhador. Com quê? Com o aval do Supremo Tribunal. Eu falei com o aval do Supremo Tribunal. Em qualquer país do mundo, o ministro é concursado. No Brasil das Maravilhas, o cara é nomeado. Pode ser um Zé Padeiro, um Tião Peixeiro, ou qualquer safado. Com quê? Com o aval do Supremo Tribunal. Eu falei com o aval do Supremo Tribunal. A polícia procura bandido no morro, na maior cara de pau, sabendo que eles estão na LERJ e no Congresso Nacional. Com o aval do Supremo Tribunal. Eu falei com o aval do Supremo Tribunal. Eu falei com o aval do Supremo Tribunal. Com o aval do Supremo Tribunal. Eu falei com o aval do Supremo Tribunal. Com o aval do Supremo Tribunal. Você tem tido dificuldade para ver o CL News ou o segmento de orações? Seus problemas acabaram. Espalhe essa boa notícia. Guarde o site clnewsoficial.com na memória do seu navegador e fique sempre muito bem informado. Acesse o site clnewsoficial.com quantas vezes quiser. Veja o CL News, o segmento de orações e muito mais. E não se esqueça de enviar a sua colaboração. A sua ajuda é fundamental para a continuação e a sobrevivência desse projeto jornalístico, iniciado há 5 anos. Qualquer valor ditado pela generosidade do seu coração e ajustado pela realidade do seu bolso será sempre muito bem aceito. Desde já, muito obrigada. Outra lembrança desses mais de 5 anos de luta que eu trago para você é um vídeo sobre a terrorista, ladra cínica, adoradora da mandioca, ensacadora de vento, gravado muito antes de eu iniciar o CL News como netjornal diário. Esse vídeo teve mais de 6 milhões de visualizações só no Facebook. Essa senhora na ilustração ao lado não se cansa de ofender a decência e a inteligência das pessoas. Mesmo ao fazer isso, ainda fica uma dúvida cruel. A Anta Youssef é apenas ridícula, integralmente desonesta ou completamente insana? Para alguém que já falou sobre o Dia da Criança e sobre a figura oculta, que é um cachorro atrás da criança, ou sobre a mulher que abre o negócio, tem seus filhos e se sustenta, tudo isso abrindo o negócio, ou sobre o meio ambiente, para ela, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável, tudo é possível, até mesmo não saber o que significa a palavra dentifrício.
As mentiras em série e a incompetência gerencial dessa ANTA e o CEF, que tem muito respeito pelo ET de Varginha, parecem não ter fim. Este ano, depois de tomar posse, virar uma ostra e ficar muda por 2 meses, a engavetadora geral de Vigarices, agora oficialmente reconhecida como uma batedora de carteiras que sai gritando "pega ladrão", resolveu assumir sua condição mental de ameba e dizer que, se Fernando Henrique Cardoso não tivesse investigado um funcionário, a quadrilha Petralha não teria tido sinal verde para roubar tanto a Petrobras nesses 12 anos de governo, a ponto de levá-la à beira da falência. Uma cretinice equivalente a dizer que Getúlio Vargas é o verdadeiro culpado pelo Petrolão por ter criado a empresa na década de 50. É o raciocínio de quem já disse que, em Portugal, o desemprego beira 20%, ou seja, 1 em cada 4 portugueses está desempregado. É o raciocínio tacanho de anão diplomático de quem quer bater papo com cortadores de cabeças do Estado Islâmico, de quem se recusou a receber as credenciais do novo embaixador da Indonésia por causa de um traficante de drogas, mas que no mesmo dia, e sem dizer um pio, aceitou as da Venezuela, do podre Maduro, cuja polícia encapuzada do governo acaba de agredir e sequestrar o prefeito de Caracas. A vaca tossiu, o dólar subiu, a luz subiu, a taxa de juros subiu, a gasolina explodiu, o PIB sumiu, a diplomacia ruiu e os direitos do trabalhador estão indo para baixo da ponte que partiu. Tá bom ou quer mais? All right. Take 4. Tá aí, eu fiz tudo pra você não roubar de mim. Ai, PT, não faz assim comigo, não. Você tem que entrar no camburão. Tá aí, eu fiz tudo pra você não roubar de mim. Ai, PT, não faz assim comigo, não. Você tem que entrar no camburão. Tá aí, eu fiz tudo pra você não roubar de mim. Ai, PT, não faz assim comigo, não. Você tem que entrar no camburão. Sem novos investimentos em armazenagem de grãos, o Brasil pode ficar estagnado dentro de 10 anos. O déficit atual já compromete 40% da produção em estados como o Mato Grosso e tende a piorar com o avanço do milho segunda safra e do etanol de milho. O alerta foi dado pelo professor Tiago Guilherme Pera, coordenador do Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, e conselheiro do Conselho Científico Agrosustentável. A Rússia e a Índia estão falando em parceria estratégica após Donald Trump aumentar tarifas. Nova Delhi afirmou que irá comprar petróleo russo mesmo depois da ameaça feita pelo presidente dos Estados Unidos. Foi durante o desgoverno da terrorista ladra, cínica, ensacadora de vento e adoradora da mandioca a passagem do pobre Joaquim Levy pelo Ministério da Fazenda, alguém de uma incompetência só superada, talvez, pelo energúmeno que hoje faz figuração no processo de destruição da economia. Foi então que surgiu a ideia de gravar esse vídeo a seguir, uma paródia em cima da famosa canção Taxman, dos Beatles. Tell me how it feels. Ain't nothing for you, it's all for me. 'Cause I am nothing, yeah, Joaquin Levy. The 5% is not too small. I want it all, I take it all. 'Cause I am Levy, yeah, Joaquin Levy. If you drive a car, there'll be no
If you try to sit down, if you get to war, I'll pray the heat. If you take the war, I'll seal your feet. Let me. Cause I am ready, yeah, your king ready. Don't ask me what I want it for. Mr. Lula, if you don't want to pay some more. Mr. Filmer, cause I am ready, yeah, your king ready. Take my advice if you wanna die. Let me stay in Brazil, shut down your eyes. Let me, cause I am ready, yeah, talking ready. And you're looking for the one but between. Você quer um exemplo de falência completa do sistema judiciário do Fazendão? A corrupta justiça soltou pela 7ª vez um sujeito com 86 passagens pela polícia no Rio. Patrick Rocha Maciel, de 21 anos, com um histórico de 86 passagens pela polícia, foi solto pela 7ª vez no dia 24 de julho de 2025, depois de ter sido preso no dia 29 de junho. Ele era acusado de ter furtado 2 apartamentos em Copacabana, além de estar envolvido em invasões a um templo evangélico e a uma farmácia em Ipanema. O crime atual que motivou a prisão dele mais recente foi classificado como sem violência ou grave ameaça pela Justiça, entre aspas, do Rio de Janeiro. E assim, Patrick Rocha Maciel está livre, leve e solto mais uma vez. Agora, veja bem, se a população de bem resolver dar um fim definitivo nesse meliante, fazendo justiça com as próprias mãos, numa terra em que o poste faz xixi e cocô no cachorro, aí o mundo vira de cabeça para baixo. Não pode. E eu aproveito a deixa dessa notícia para explicar a você que talvez não entenda o motivo dessa tarja preta nos olhos. Muita gente já me escreveu querendo saber por que eu aplico essa tarja preta. A explicação é muito simples. Quando eu era criança, ainda morando no Rio de Janeiro, eu lia os jornais da época com meu pai e nas páginas policiais, todos os criminosos fotografados eram apresentados com essa tarja preta sobre os olhos. Então, para manter a tradição, o CL News sempre aplica a tarja preta sobre os olhos de todos os bandidos e criminosos. A falência total e completa não se restringe ao judiciário do Fazendão, de forma alguma. O sistema educacional, dizimado pelo canalha comunista Paulo Freire, promoveu e disseminou a era da mediocridade, com o politicamente correto como um subproduto podre, tentando inclusive derreter a memória nacional. O escritor paulista Monteiro Lobato foi uma das vítimas, o que rendeu esse vídeo que eu mostro a seguir para você. O escritor José Bento Monteiro Lobato nasceu 6 anos antes da abolição da escravatura e morreu 60 anos depois de os negros conquistarem a liberdade. O racismo ainda existe no Brasil? Claro que sim, mas associá-lo à figura de Monteiro Lobato é muito mais que ignorância, é má-fé das mais safadas. A obra literária de Monteiro Lobato não refletiu apenas uma visão do mundo em determinada época. Ela promoveu a integração racial no Brasil de então e projetou essa integração para o futuro, mais precisamente, os nossos dias.
Uma nota pessoal. Fui criado na primeira infância por uma babá, negra retinta. Minha homenagem a essa mulher que só me deu amor e carinho enquanto meus pais, funcionários públicos, passavam o dia fora, foi dar à minha primeira filha o mesmo nome dela, Bárbara. Quem se deu ao trabalho de ler os livros de Monteiro Lobato certamente se encantou com uma outra preta, a fictícia tia Anastácia, mulher astuta, trabalhadora, de fibra, bem disposta, sábia e amorosa. Nem tia Anastácia, nem Bárbara, a minha babá, e tenho certeza todas as outras negras, pretas, crioulas, tizios, carvões, macacas ou até telefones, numa época em que se dizia isso porque todos os telefones eram pretos, foram menos dignas, menos merecedoras de todo o amor, todo o carinho, admiração, respeito e devoção que se pudesse dar. Essa controvérsia jurídica cretina, absurda, perpetrada recentemente contra Monteiro Lobato por um obscuro grupelho que permaneceria nas trevas não fosse a carona pega na luminosidade intensa do grande escritor, dá a medida exata da indigência cultural e mental a que se chegou aqui no Fazendão. A chamada Era da Mediocridade consolidou o conceito de Brasil como sendo o país do é assim mesmo, que procura importar o que é dos outros pela metade e, de preferência, só o que não presta. Pois eu digo e repito, tenho muito orgulho de ter tido e lido grande parte, se não a maioria dos livros desse grande escritor e grande brasileiro de nome José Bento Monteiro Lobato. Recomendo a todos que façam a mesma coisa, o quanto antes. Monteiro Lobato me passou, entre outros valores fundamentais, que a cor da pele é algo absolutamente irrelevante e, por isso, continuará sendo, para mim e para os meus familiares, uma grande referência literária e moral. O novo Boeing 777X realizou o primeiro voo depois de 5 anos e avança rumo à certificação. O mais novo modelo decolou esta semana do aeroporto de Payne Field, em Everett, no estado de Washington, voando durante 10 horas ininterruptas sobre o território norte-americano, marcando um importante avanço no processo de certificação da aeronave Wide Body de nova geração da Boeing. O WhatsApp excluiu quase 7 milhões de contas de golpe no aplicativo. A empresa está adotando medidas para impedir fraudes organizadas que usam trabalho forçado e esquemas de pirâmide. A China inaugurou uma loja 4S com mais de 100 de robôs, incluindo uma réplica de Albert Einstein. Mais de 100 robôs serão vendidos na nova loja em Pequim, inaugurada hoje, exibindo modelos humanoides de mais de 40 marcas chinesas. O estabelecimento está entre os primeiros do país a vender robôs humanoides voltados para o consumidor. Uma foto tirada pelo astrofotógrafo alemão Fritz Helmut Emmerich mostra um meteoro que emite luz verde cruzando o espaço. O fenômeno foi flagrado numa foto tirada da galáxia de Andrômeda em agosto de 2016, perto do pico da chuva de meteoros Perseidas e pouco após o pico da chuva de meteoros Delta Aquáridas. Neste ano, a chuva de meteoros Perseidas deve atingir o pico no dia 12 de agosto. O presidente dos Estados Unidos e a ministra da Justiça, Pam Bondi, aqui chamada de Procuradora-Geral, estão agora oferecendo uma recompensa no valor de $50 milhões a quem fornecer qualquer informação que leve à prisão do podre Nicolás Maduro, o presidente, entre aspas, da Venezuela. Alguém se habilita? O governo Netanyahu culpa o gilete Chosedeloque Emmanuel Macron pelo vandalismo praticado contra a sede da companhia aérea israelense na França. A sede da El Al, em Paris, foi alvo de vandalismo antissemita esta semana, com pichações e tinta vermelha sujando a fachada do prédio. Uma ministra do governo de Israel acusou o francesinho vítima de pedofilia, Emmanuel Macron, de ter contribuído para o incidente. Agora, já quase no final desta edição especial do CL News número 1000, eu quero trazer para você uma curiosidade relacionada ao lugar onde eu vivo atualmente,
Orlando, na Flórida, perto dos parques da Disney e da Universal. É uma curiosidade, aliás, para a qual eu ainda não tenho resposta. Os motoristas de Orlando, geralmente muito ordeiros, não parecem se envolver em acidentes com frequência. No entanto, a avassaladora quantidade de outdoors anunciando os serviços de advogados especializados em acidentes de trânsito e ferimentos diversos, sem falar nos astronômicos valores obtidos nos julgamentos, é impressionante. Eles estão por todo lado, até nos bancos. Parece até que aqui é o paraíso do litígio judicial. Um deles me chama a atenção porque me faz pensar que o saudoso jornalista Ricardo Boechat não morreu. Ele apenas abandonou o comunismo de iPhone que tinha no Brasil, adotou o estilo de vida capitalista aqui nos Estados Unidos, mudou de nome e agora vive ganhando causas nos tribunais de Orlando. A foto dele está por toda a parte e sempre que eu estou dirigindo e passo perto de um desses outdoors, eu mando um "Fala, Boechat" para saudar o ex-jornalista, agora ressuscitado como advogado. Neste dia 8 de agosto de 1709, o sacerdote secular, cientista e inventor luso-brasileiro Bartolomeu de Gusmão demonstrava o poder de elevação do ar quente em uma audiência diante do rei de Portugal, em Lisboa. Em 1876, o empresário e inventor norte-americano Thomas Edison recebia a patente do mimeógrafo. Em 1908, Wilbur Wright fazia o primeiro voo dele em uma pista de corrida em Le Mans. Foi o primeiro voo público dos irmãos Wright, inventores e pioneiros da aviação norte-americana. Em 1929, o dirigível alemão Graf Zeppelin iniciava um voo de volta ao mundo. Em 1945, o presidente norte-americano Harry S. Truman assinava a Carta da ONU. Em 1946, era realizado o primeiro voo do Convair B-36, o primeiro bombardeiro de armas nucleares com alcance intercontinental. Em 1963, ocorria o assalto ao trem pagador, quando um grupo de 15 ladrões ingleses roubaram 2.600.000 libras em notas bancárias. Em 1967, era fundada a ASEAN, a Associação de Nações do Sudeste Asiático, integrada pela Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura e Tailândia. Em 1969, era criado o Parque Estadual de Jacupiranga, no estado de São Paulo. Ainda em 1969, a criminosa família Manson cometia os assassinatos da atriz Sharon Tate e de 4 amigos dela aqui nos Estados Unidos. Em 1973, Kim Dae-jung, um político sul-coreano e mais tarde presidente da Coreia do Sul, era sequestrado. Em 1974, o presidente norte-americano Richard Nixon, em um discurso transmitido pela televisão para todo o país, anunciava a renúncia ao cargo a partir do meio-dia do dia seguinte. Em 1991, a Torre de Rádio de Varsóvia, até então a estrutura mais alta do mundo, com pouco mais de 646 metros, desabava. E em 2008 era iniciada a disputa dos Jogos Olímpicos de Verão em Pequim. Semana praticamente encerrada e essa edição do CL News está quase terminando, mas eu quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer de maneira muito especial a cada um dessa grande família que me recebe em sua casa, que me prestigia com esse meu NetJornal e também reiterar o convite para que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Aqui vai um forte abraço para o Eduardo Rocha, lá de Formiga, em Minas Gerais, João Marcos Castro, Gerson Casimiro, Beto Bockman, Jânio, lá de Airdrie, no Canadá, Juliana Bastos, Leandra FC, Debbie Florais Quânticos, Darcy Salles, de Brasília, Distrito Federal, N. Scarpa, Luiz Gilberto Monclaro Muri e também para o César Machado Pereira.
Ah, e mais uma coisinha. Veja só, você pode levar um burro até o balde com água, mas você não pode obrigar o burro a beber. Da mesma forma, você pode mostrar a verdade para um petralha, mas não consegue fazer com que ele raciocine. Ou, como diria o venerável Mark Twain, nenhuma quantidade de evidências jamais convencerá um idiota. Até a semana que vem.